Oi pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Joca Nishimori, tá? Hoje estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre, não treinamento de vendas, tá? Mas é muito mais compartilhar aí um pouquinho de conhecimento ligado a essa área. Vocês não estão vendo, tá? Mas aqui embaixo, acabou de olhar para a câmera, tá a Amanda Dantas. Tá fazendo essa gravação, me ajudando aqui. Agora tá rachando o bico, sem graça, você não tem ideia. Vamos lá. Pessoal, primeiro lugar, tá? Nós vamos falar de planejamento. Tá? Rapaz, que trem é esse, né? Quando nós falamos em vendas, tá? É muito importante nós termos em mente que o planejamento é o início de tudo. Eu tenho uma teoria, na verdade não é uma teoria, é uma prática efetiva, são resultados comprovados, que é o 80-20, tá? Esses 80 correspondem a 80% de planejamento e os 20 é 20% em execução. Corre de vendedor que faz o trabalho inverso. Sabe aquele vendedor que senta na sua frente, fala, que faz e tudo vai acontecer, que ele vai pra rua e corre. Isso daí é um tipo de vendedor antigo, tá? É um vendedor que sai pro abraço, olha tudo e o resultado pode ser momentâneo, mas em médio e longo prazo ele acaba sendo um resultado muito baixo. O planejamento, esses 80-20, você saber planejar, saber trabalhar, é muito importante. Ele é o que vai trazer o resultado das suas vendas, seja no curto, no médio ou no longo prazo, tá? Para que isso aconteça, tem algo básico, que é estudar todos os seus concorrentes. Estudar os concorrentes é o quê? É analisar esses caras para falar mal, para denegrir? Não, esquece. Estudar a concorrência é entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades de negócio que você vai poder explorar dentro dessas análises que você vai fazer. Tudo isso continua com base no planejamento. Nós não saímos de casa ainda, tá? Nós estamos analisando, nós estamos planejando, verificando quais são todos os concorrentes. Quais são os concorrentes mais fortes, os concorrentes diretos, né? Os concorrentes que possuem mais oportunidades de negócio para nós atuarmos, seja em qualquer segmento. Hoje eu vou pegar um segmento específico que são os meios de pagamento, tá? Diretamente credenciadoras, tá? Empresas de credenciamento, máquinas de cartão, meios de pagamento. Olhando esse mercado, nós temos que fazer um estudo de todos os concorrentes, né? Nós temos as adquirentes, que são hoje aproximadamente 12, não passa de 15 no mercado, das subadquirentes, que também trabalham com máquina, nós temos mais de 200 no mercado, né? Precisamos analisar todas elas? Não. Você vai entender o porquê não, tá? E quando nós estamos no planejamento de trabalho, tá? De prospecção e vendas, nós primeiro temos que determinar a região que nós vamos atuar. Hoje cedo eu estava em uma call com... falar que é um amigo, que ele já é um amigo, tá? De Goiânia. E ele falou algo que é exatamente ligado à região. Ele falou: cara, você sabia que aqui em Goiânia a negociação é basicamente igual à negociação com um mineiro, né? Cara, impressionante, né? Uma característica regional, tá? E isso é estudar a região, é entender onde você vai atuar, quais são as potenciais oportunidades de negócio, quais são os segmentos de mercado mais fortes, mais relevantes naquela região, né? Vou dar um exemplo: em Indaiatuba, nós temos um polo fabril muito grande, muito forte em Indaiatuba, aqui em São Paulo. Lá em Goiânia, o polo têxtil, né, é muito forte. Existe uma região lá, a região da 44, né? Tive a oportunidade de conhecer essa região. Muitos donos dos shoppings, tá? São aproximadamente 132 shoppings com 15 mil lojas, tá?
E desses 132 shoppings, nós estamos falando aí de aproximadamente 40 empresários, tá? Que são proprietários desses shoppings. E eu tive a oportunidade de conhecer a grande maioria. E lá a oportunidade de negócio lá flui muito bem dentro desse nicho, dentro desse segmento de mercado. Quando você estuda uma região, determina a região que você quer trabalhar, você precisa de foco. Esse foco é realmente, tá, pesquisar a fundo e determinar qual segmento de mercado você quer atuar, né? Aqui eu vou trazer um exemplo aí para vocês. Tá? Se eu trabalho com roupas esportivas, que é um segmento de mercado, eu preciso determinar o público, né? Qual que é o público que eu quero atuar? Bom, vai ser apenas mulheres, né? Dessas mulheres serão gestantes. Trabalhei com um público de gestantes até 6 meses. E o que eu vou ofertar? Tá? São roupas esportivas para mulheres gestantes até 6 meses, tá? Que praticam esporte amador. Esse é o nicho. Aqui nós estamos determinando o segmento e depois nós estamos determinando o nicho. Tudo isso é o tal do foco. É muito importante você trabalhar nichado, tá? Por que que é importante trabalhar bem nichado, bem específico, tá? Tem um outro amigo meu que ele fala, né? Você pode matar uma barata com um canhão ou você pode matar uma barata com uma chinelada, né? O resultado será o mesmo, tá? Porém, com foco ali, né? Com a sua dentro do que você quer atingir, da maneira prática, rápida, objetiva que você quer atingir, você vai determinar, tá? Qual será a maneira que você vai chegar no seu resultado lá na frente. Bom, bacana. Entendi que nós precisamos planejar, entendi que nós precisamos realmente determinar a região que nós queremos atuar, certo? Qual segmento de mercado e qual nicho que nós vamos penetrar. Quando eu determino todos esses fatores, vai ter algo que vai surgir, que é o quê? A identificação de um problema de um determinado nicho, tá? Vamos lá. Falando de... Vou dar um exemplo, tá? Marcenarias. Eu não conheço nenhuma marcenaria em que o dono não é um marceneiro, tá? Vou perguntar para a Dantas. Você conhece algum, Dantas? A Dantas está balançando a cabecinha também, que não conhece. Por que isso, tá? Porque a marcenaria basicamente já necessita de muito conhecimento, né? Não só teórico, mas prático também, tá? Daquele business. Então eu não conheço nenhuma marcenaria em que o dono não é marceneiro. E quando eu identifico um problema dentro desse nicho, um problema dentro desse segmento de mercado, tá? Eu consigo multiplicar esse problema para outras marcenarias, dentro daquele mesmo target específico. Ou seja, é uma marcenaria com 3 marceneiros que não se caracterizam uma fábrica de imóveis, tá? Tem um problema X. Eu garanto para você, você pode visitar mais 10 daquele mesmo tamanho, daquele mesmo formato, que o desafio, tá, vai ser o mesmo. Pode mudar a proporção, o tamanho desse desafio de acordo com o tamanho da marcenaria. Só que o problema vai ser o mesmo. Bacana? Olhamos tudo isso, identificamos o problema, tá? E depois que você identifica o problema, vai surgir algo que é isso aqui. A necessidade e o desejo. Qual que é a diferença entre necessidade e desejo, tá? Vamos lá. Um morador de rua com fome, 3 dias sem comer, tá? Qual que é a necessidade dele? Se alimentar. Qual que é o desejo dele? Comer uma feijoada, tá? Falando em meios de pagamento, uma máquina de cartão, um cliente que utiliza a máquina de cartão, né? O que precisa, na verdade, né? Você está oferecendo a ele, ele não tem ainda, ou ele tem uma e quer substituir, o que seja.
qual que é a necessidade dele? Ter uma máquina de cartão que funcione. Qual que é o desejo dele? É que essa máquina de cartão faça pagamento por aproximação, NFC, por aproximação do relógio, faça leitura de QR Code, tá? Esse é o desejo. Então, a necessidade foi pontuada aqui e o desejo também foi pontuado. Legal. Então, defini o nicho, conversei com o nicho, entendi ali a necessidade, entendi qual que é o desejo, né? Porém, nós temos ali diferentes decisores quando nós vamos abordar um prospect. E aí nós entramos na seguinte questão. Diferentes gerações, tá, necessitam de abordagens diferentes. O que isso quer dizer? Tá? Eu dei um exemplo aqui, vou dar um exemplo de 3 gerações. Tá? Meu pai faz parte de uma geração, obviamente, acima da minha, tá? Uma geração diferente, onde a geração do meu pai faz aquisição de um produto ou aquisição de um serviço, tá? Dentro de uma determinada maneira, tá? Então a geração do meu pai, ele compra muitas vezes pelo comercial da TV, tá? Ele compra muitas vezes pela força da marca, né? Porque ele tem uma construção da marca ali sólida, tá? Ele compra porque o amigo tem. O amigo tem lá, eu senti confiança, né? Uma aprovação social, tá? Esse é o perfil de compra do meu pai. Eu faço parte de uma outra geração. A minha geração é aquela geração que compra a marca, sabe? Aquela geração que fez muitas vezes a Apple, né? Fez a roupa, a marca Lacoste, fez a marca Tommy, que compra a marca, que quer fazer parte de um clube, tá? Essa é a minha geração. Tá? Então, para vender para essa geração, você também tem que ter uma abordagem diferente, tá? Eu tenho 33 anos. E a Dantas, quantos anos você tem, Dantas? 18. A Dantas tem 18 anos. Ela faz parte de uma outra geração já. Tá? Geração da Dantas, ela compra através do custo-benefício. Ela é uma geração que não liga para a marca. Ela é a geração da Forever 21, né? Aquela loja que veio para o Brasil com um conceito de custo-benefício muito bom. Que não tem uma branding, não tem uma marca forte, consolidada no mercado. Tá? É um outro tipo de geração. É a geração conectada, a geração da informação. Tá? Então, para cada uma dessas gerações, para cada um desses públicos, você também tem que ter uma abordagem diferente. Sem essa abordagem diferenciada, sem falar a linguagem do seu público, seu resultado não acontece. Tá? Porém, tem algo que é comum a todos esses públicos, tá? Que aí nós falamos de tempo. O tempo é muito valioso. Tempo é a única coisa, vamos dizer assim, se eu chamar de ferramenta, tá? Ou único produto, ou único e exclusivamente algo que você não consegue recuperar. Então, toda vez que você estiver na frente, tá? De quem decide, na frente ali do seu prospect, na frente do seu cliente, não faça com que ele desperdice o tempo dele. Agregue valor, leve um conteúdo diferenciado. Tenta entender realmente o que você pode fazer, o que você pode falar, ofertar, tá? Se coloca no lugar daquele cliente, se prepara antes, planeje. Porque tempo realmente pode não ser dinheiro, tá? Mas tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Para fazer com que tudo faça sentido, pesquise. Quem decide? Já que você determinou o nicho, já que você entendeu o desejo, entendeu a necessidade, tá? Você sabe qual é o seu público, de qual geração ele faz parte, tá? Você fez todo um planejamento, toda uma pesquisa. Agora também se aprofunde em quem decide lá dentro. Falei da marcenaria. Quem decide na marcenaria? O dono. Por quê? Ele é um marceneiro, ele está dentro do negócio, né? Um pet shop. Quem decide num pet shop? Pode ser
o empresário, pode ser o veterinário ou pode ser a pessoa que está no caixa. Você tem que pesquisar antes. É importante você saber com quem você tem que falar. Qual que é a pessoa lá dentro que vai decidir? Qual que é a pessoa que vai influenciar? Muitas vezes o decisor nem é tão relevante. Tá? O influenciador dentro de um negócio, dentro de uma negociação, ele tem um papel fundamental. Ele pode ser a pessoa de confiança, ele pode ser a pessoa que vai levar a informação, tá? Até o proprietário, até o empresário, tá? De uma maneira positiva ou negativa sobre você. Para que tudo isso aconteça, para que a informação chegue, tá? De maneira esperada por você, determine a abordagem ideal. Qual abordagem que você deve utilizar? De que maneira, tá? Você tem que conversar com o seu prospect? Como que ele quer ouvir? Se coloca sempre no lugar dele. Sempre no lugar dele. Tá? A melhor maneira de determinar uma abordagem ideal é a seguinte. Todo mundo aqui em algum momento na vida já fez uma redação. Tá? Dantas acabou de passar na faculdade aqui, ó, tá cursando enfermagem, né? Fez a redação, Dantas? Fiz. Então, beleza. Na redação, nós temos ali, né, algumas regrinhas, né, para seguir. Em vendas não é diferente. Nós temos a introdução, tá? Nós temos ali um ponto de afinidade. Nós temos que ouvir, né? Nós temos o argumento de defesa e nós temos a conclusão. Cara, isso é importantíssimo, tá? Introdução não quer dizer que você tem que falar de você. Todo mundo odeia. Quem gosta de pessoas que ficam falando assim, não, porque eu sou não sei o que. Cara, imagina empresa. Não, porque a minha empresa é a melhor empresa. Eu tenho a melhor não sei o que. Eu sou o melhor. Cara, ninguém quer saber se você é melhor. Eu sou empresário, sabe o que eu quero saber? O que você pode fazer pelo meu negócio? Se é bom em tudo isso, tá legal, cara, mas o que você é bom para mim? O que você vai agregar para o meu negócio? E a introdução, ela tem que ter esse objetivo. A introdução, ela tem que ser valiosa. É o primeiro impacto. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? A introdução, ela é isso. Marceneiro, eu posso agregar aqui para a sua marcenaria a seguinte condição. Hoje, eu vi na placa que está lá fora que você parcela em até 3 vezes. Eu tenho a possibilidade de fazer com que você parcele em 12, aumente a quantidade de clientes, pagando uma taxa menor. Faz sentido nós falarmos? Olha que legal. Em nenhum momento eu falei a empresa que eu sou, o que eu faço, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou espetacular. Nada disso. Eu peguei a informação que ele mesmo disponibilizou e trouxe de forma enriquecida para ele. Essa foi a introdução. Depois da introdução, o que nós vamos fazer? Entender melhor. Como que eu entendo melhor? Tá? Dentro de meios de pagamento, efetivamente, existem 4 perguntas que fazem com que você mude o rumo da conversa. Tá? Que são... Hoje todo mundo tem máquina de cartão. Vocês concordam comigo, né? Até quem, cara, vende água no farol, o cara tem máquina de cartão. Tá? Se ele já tem máquina de cartão, vou voltar aqui, vou falar algo aqui. Falando de um amigo meu hoje cedo que eu tava falando lá de Goiânia, falei com ele, escuta isso daqui, Dantas. Falei com ele assim, ó, o Jairinho, né? Falei, o Jairinho, o cara que vende água no farol, realmente, né? Ele vende água, ele, né, coloca lá. Puta, eu acho que se ele mudasse a abordagem dele de vendas da água que ele vende no farol, ao invés de me ajude, estou passando necessidade e tal, não sei o quê, da água, ele venderia mais. Ele falou, mas como, né? Eu falei, se ele fosse objetivo, né? Puta, compre essa água, pois eu quero estudar, quero fazer um curso de vendas para me tornar e fazer isso, isso, isso. Eu acho que seria mais interessante. Eu olharia ali um objetivo no final e eu compraria água. Não ajudaria ele, eu compraria água, tá?
E ele falou, meu, tem um negócio que aconteceu comigo semana passada, né? Ele falou, tava indo no mercado com um amigo meu, e me parou um rapaz e falou, você pode me dar R$1? Ele falou assim, puxa, R$1. Ele falou assim, porque eu quero comprar corote pra ficar bêbado hoje. Ele falou, mas e amanhã? Ele falou, amanhã eu peço outro R$1 e compro outro. Eu falei, aí, você ajudou? Ele falou assim, não, eu entrei e comprei um fardim. Trouxe pra ele e falei assim, pra você ficar bêbado a semana inteira. Eu falei, puta, cara, é isso, entendeu? O cara mudou a abordagem, o cara foi objetivo, cara, me dá R$1, eu vou comprar uma corote e vou ficar bêbado hoje. Né? Tem um início, meio e um fim. Fantástico, é um vendedor. Eu contrataria o cara na hora, falaria, não, para, não vai pedir mais nada, vem trabalhar comigo. Entendeu? Só não vai beber, mas vem trabalhar comigo. Né? É isso que o público quer, cara. É o começo, meio e fim. Né? E o Jair fez isso. Pode ficar tranquilo. Ele falou que passou lá a semana inteira, foi uma por dia mesmo. O cara tá vivo até hoje, tá tranquilo. Mas isso é muito bacana. Tá? Quando eu falo, né, da abordagem inicial, a introdução, tá? Que vocês podem ver aqui, a introdução, é exatamente isso, é entender ali, fazer uma introdução, na verdade, do negócio, ser bem claro, tá? Ser bem claro, bem objetivo no que você quer, tá? Feito isso, você pode fazer 4 perguntas, tá? Você que trabalha aí com meio de pagamento, máquina de cartão, credenciamento, né? Em primeiro lugar, pergunta para ele, cara, qual máquina que você utiliza hoje? Ele vai falar a marca, ele vai falar qual máquina que ele utiliza. Isso daqui é muito bom, porque você já estudou os concorrentes, lembra no começo, no planejamento? Você estudou todos os concorrentes, então você sabe. Se ele falar, eu trabalho com a máquina tal, opa, você já sabe os pontos positivos, os pontos negativos e as oportunidades, né? Você vai perguntar a segunda coisa para ele, né? Beleza, qual máquina você trabalha? Segundo, né? Quanto você está faturando hoje nesse meio de pagamento? Terceira perguntinha, em percentual, quanto que você transaciona no débito, no crédito à vista e no crédito parcelado? Tá? Última pergunta, pode compartilhar comigo suas taxas? 4 perguntinhas, cara, 4 perguntinhas. E essa pergunta vai fazer o quê? Vai fazer com que o cliente comece a falar, você vai entender, e aí entra naquele ponto, né? Você vai ouvir esse cliente, né? Ele vai contar, vai falar sobre o negócio dele, vai explicar mais, tá? Quando ele fizer tudo isso, quando ele explicar e você tiver esse cenário, tá? Vou voltar na marcenaria lá. Marcenaria do marceneiro Seu João, né? Seu João falou, eu trabalho com a Safra, eu transaciono 10% no débito, eu vendo 20% no crédito à vista, tá? E o restante é no parcelado, 10 com 20 e 30, então ele tem mais 70% ali no parcelado. Quanto você está faturando? Eu estou faturando R$100.000, puta, bacana. Você já sabe que na placa dele tá lá até 3 vezes. Então ele vende parcelado até 3 vezes, 70% do negócio dele. O que você vai fazer? Você, como um bom vendedor que já fez o quê? Pesquisou os concorrentes, sabe como a Safra trabalha, né? Vai virar para ele e falar assim, puta, bacana. Tenho para você, né? Uma oportunidade que eu acho que melhora o seu negócio, tá? Hoje com a Safra, você tem um contrato como? Puta, ele vai falar, eu não pago taxa nenhuma, né? De repente, você, quando estava pesquisando o concorrente, viu que a Safra não cobra nenhuma taxa durante o período X, né? E depois ela cobra, sei lá, X mais 1, né? Então durante 3 meses ela não cobra nada, só que tem mais 3 meses de fidelidade, tá? Aí você vai virar para o seu prospect, né, pro cliente que tá lá, pro marceneiro, o seu João, vai falar para ele, cara, legal, você tá com a Safra há quanto tempo? 1 mês. Então, seu João, você quer que eu volte daqui 2 meses ou a gente pode continuar a negociar agora? Ele vai falar, pô, mas por quê? Eu falo, então, seu João, segundo eu pesquisei as concorrências, olha aqui, mostra, pega o contrato do concorrente, cara, que
está no site da maioria deles, mostra, ó, tá vendo aqui? Esse concorrente tal, ó, no contrato fala isso, passou 3 meses, olha o que vai acontecer com o senhor. Com a minha empresa, não. A taxa é fixa. Você vai pagar apenas isso, o dinheiro também cai no dia seguinte, blá, blá, blá. Tá? Puta, olha que diferença. Você não denigriu o concorrente, você não falou mal, tá? Você fez o quê? Estudou o cara, pegou a oportunidade de negócio, agregou. Como que você agregou? Você mostrou para ele que ali no contrato tem algo que ele não tinha enxergado. Você virou para ele e falou para ele que ao invés de 3 vezes ele vai poder vender em 12, que ele vai ter uma taxa ali diferenciada. Legal. E aí você vai para a conclusão. O que é essa conclusão? Cara, a conclusão é bem simples. Seja objetivo, firme e faça com que o cliente feche com você ali. Hoje, máquinas de cartão, apesar de ser um meio de pagamento onde basicamente todo o dinheiro ali do cliente fica dentro daquela máquina, vamos dizer assim, tá? Ela se tornou uma commodity. É uma venda por impulso. Tá? Apresentou, seguiu esse passo a passo, a conclusão, o call to action ali, ele tem que ser muito forte. Ele tem que impactar. Você tem que sair dali com a certeza, contando com aquele cara. Posso contar com você? Nós vamos fechar negócio? Tô entregando para você uma melhor oportunidade, mostrei para você que você vai crescer com o seu negócio e agora você vai vender em 12 vezes. Tá? Agreguei valor. Posso contar contigo? Vamos fechar? É assim. E aí você seguiu aquelas regrinhas que vai dar certo, tá? Que nós não podemos, né? Puta, legal, pode tudo isso. Agora o que não pode, cara? Não, tá? Ao papo de vendedor. Não seja mais um, tá? E o não para a inconveniência, cara. Papo de vendedor, de todas essas eu mais odeio, né? Lá atrás eu lembro do meu pai, quando meu pai foi comprar um carro, sentou na frente, tem aquele papo, né? Puto, o vendedor, né? Papo de vendedor. O vendedor do carro lá atrás, qual que era? Era aquele cara de polo ou de camisa, né? Manga curtinha, 3 botão aberto, pelão pra fora, uma corrente, um relógio, né? E aí o vendedor, ele contava ali, falava dos benefícios do carro, da maneira dele, da forma que ele entendia que era melhor, tá? E o cliente fechava ou não o negócio. A dificuldade, o que meu pai enfrentava de dificuldade naquela época? Ele não tinha tanta informação como nós temos hoje. Ele não tinha tantas fontes de conhecimento, tantas fontes de informação como nós temos hoje. Então hoje em dia, cara, não tem espaço para papo de vendedor. Você, vou dar um exemplo, se você gosta de fotografia, tá? Você adora fotografia e vai comprar um celular novo, você pesquisa na internet, puta, qual é o celular com a melhor câmera para fotografia, né? Você vai estudar, vai ver review, né? Vai ver, cara, tudo. E quando você chegar na loja, você vai discutir muito mais as formas de pagamento do que qual modelo de celular você quer, porque você já vai com conhecimento. Para você ter ideia, né? Quanto mudou esse mercado, quanto a tecnologia, a internet trouxe, agregou para esse mercado. Hoje, a consulta médica, grande parte, tá? Aqui em São Paulo tem uma rede muito forte, que é a Rede D'Or. Os médicos são orientados a quando você entrar em uma consulta, a primeira pergunta que eles fazem é a seguinte: você já pesquisou sobre o que você está sentindo na internet? Olha que legal. Quando que você imaginaria que um médico faria uma pergunta dessa? Ele está pedindo a sua opinião, perguntando para você se você já pesquisou. Então olha que mudança cultural, cara. E como que nós vamos ter um vendedor assim ainda? Tem espaço para isso? Não tem. Tá? Então não seja inconveniente. O que todo mundo compra? Cara, compra de quem é alegre. Compra de quem é feliz. Isso contagia. Tá?
que não compra, velho. Não compra de vendedor cansado, cara. Triste. Aquele low battery, sabe? Que já chega se arrastando. Por dó. Eu nunca vi ninguém, nunca mais eu vi ninguém comprar por dó, tá? A gente não compra de quem não tem conhecimento, domínio, né? E principalmente sem postura. Pessoal, não dá, né? Você chegar num lugar, pô, sem postura nenhuma, mal arrumado, tá? Não cabe. Então, esse tipo de vendedor não tem espaço, né? Puta, eu vou comprar por dó. Não, não tem isso, tá? Isso acabou e faz tempo. Alegre, contagiante, seja firme nas atitudes, saiba o que você está falando, tenha domínio do que você vai fazer, tá? Para ter um bom resultado, você precisa seguir um processo. Isso vamos falar mais para frente, tá? Em uma outra oportunidade, mas vendas faz parte de um processo. Se você quer ter, tá? Um resultado efetivo, você vai ter que ter uma rotina efetiva, né? Vou dar um outro exemplo, né? Se você quer ter o mesmo resultado de algo, você continua fazendo a mesma coisa, né? Puta, eu quero sempre correr 1 quilômetro. Você vai correr sempre 1 quilômetro, porque você vai ter sempre a performance dentro daquele 1 quilômetro. Agora, se você falar pra mim, eu quero correr 10 quilômetros e todo dia você corre 1, não dá, o resultado não vai ser bacana. Você vai ter um resultado de 1 quilômetro, não vai ter um resultado de 10 quilômetros. Então, se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente, tá? Busco isso, tá? Como filosofia mesmo, fazer algo diferente todos os dias, tá? Eu sempre busco fazer algo diferente todos os dias. Por quê? Eu quero ver diferentes resultados todos os dias. Vamos lá. Nosso cenário de vendas: máquina de cartão, experiência com equipe em campo e equipe interna, tá? A cada 8 prospecções efetivas que eu falo com o decisor, eu gero uma venda. A cada 8 prospecções efetivas, tá? Tô falando prospectar, ativo, não receptivo, tá? 8 para 1. Ah, eu preciso ter 2 fechamentos por dia. Então, você, por favor, faça 16 ações efetivas. Prospecte 16 pessoas diferentes para ter um resultado de 2 lá no final. 2 fechamentos, tá? Depois de 2 meses, essa curva muda, tá? Você pode diminuir pela metade. É 4 para 1. 4 prospecções efetivas, 1 fechamento. 4 prospecções efetivas, 1 fechamento. Esse número muda depois de 2 meses, tá? Porque você tem domínio, conhecimento, tá? Então, essa curva, tá? Não chamo de funil, porque eu acho que não cabe a todo o negócio, daí eu explico também mais pra frente, mas a curva de conversão é essa. Importante, tá? Mantenha esse foco, mantenha essa determinação, tá? Esse processo. Porém, toda semana, prospecte um grande cliente. Toda semana estude esse grande cliente. Saiba quem ele é, com quem ele trabalha, quais são os gostos dele, um ponto em comum. Seja diferente. Faça uma negociação diferenciada. Toda semana trabalhe um grande cliente, tá? Com 8 prospecções dia e um fechamento por dia, nós estamos falando de 5 dias trabalhados, 5 novos clientes por semana. Se você conseguir focar um grande cliente semanal, é mais um grande resultado. Nós vamos ter 5 clientes, vamos dizer assim, medianos e um grande cliente toda semana, tá? Esse é um processo, isso nós temos que seguir. Transmita confiança. Tenha domínio do que você vai falar. Treine, cara. Fala na frente do espelho. Chama filho, papagaio, cachorro. Treine. Transmita confiança. Seja firme na informação que você está passando, tá? Negócios são feitos entre pessoas.
Isso é muito importante. Ah, mas eu vendo para o B2B, eu vendo para a empresa. Legal. E quem compra é uma empresa? Não, quem compra é uma pessoa. Então, pessoas se relacionam com pessoas. Negócios são feitos entre duas pessoas. Tá? Por mais que você venda B2B, você não precisa se vestir igual um robô, falar igual um robô, se comportar igual um robô. Trate diretamente. Vendas são feitas entre pessoas. Então, trate isso dessa maneira. Tenha isso como uma essência em negociação. Tá ok? Pessoal, falando em vendas, é isso. Nós vamos ter outras atividades, outros vídeos, tá? Falando de prospecção, falando de abordagem, funil de vendas, tá? Para cada vez mais vocês consigam ter um conhecimento maior, um domínio maior e que tenham mais sucesso nas ações do dia a dia. Tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.